Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro episódio da terceira temporada de Minhas Aventuras com o Superman, que estreou pra gente no dia de ontem, no dia 14, e teremos episódio toda semana até completar os 10 episódios dessa terceira temporada. O primeiro episódio já tá disponível na HBO Max e a gente vai fazer uma análise desse episódio agora com vocês, galera. Vamos comentar sobre as novidades que a gente teve, essa já chegada do Hank Henshaw, né, do Super Cyborg, a chegada do Superboy também. Vamos comentar sobre isso tudo, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com as grandes novidades que o episódio já nos traz, que são os novos trajes de Superman e Supergirl. Trajes diferentes da última temporada, né? Do último episódio da segunda temporada. Temos trajes atualizados dos dois, trajes bem originais, assim como essa série faz. E é interessante a gente prestar atenção nessa questão de traje e de adaptação dos personagens, porque James Gunn já revelou que ele se homenageia muito de DCU, principalmente o Superman, pegando detalhes e coisas de Minhas Aventuras com o Superman, tanto na história quanto também nos personagens. E a gente sabe que, por exemplo, o símbolo do Superman do David Corenswet é muito parecido com o do Superman da animação aqui. Então, é alguns detalhes que o James Gunn pega e utiliza no DCU. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque isso pode acabar refletindo no DCU pra gente. Eu gostei pra caramba, tá, desse novo traje do Superman, tanto da Supergirl também. A gente já tinha visto nos trailers, mas agora vemos oficialmente na série. Supergirl que inovou, tá usando saia e calça junto, né, agredindo a moda. Mas eu achei interessante esse detalhe, né, meio em dourado em volta do símbolo, em volta ali da gola, em outros detalhes também do uniforme. A capa do Superman cobrindo o ombro, que é um detalhe muito legal de um traje um pouco usado pelo Superman nos quadrinhos, que é o tampando, né, o seu ombro, uma capa meio ombreira. É uma novidade também, e eu acredito que esse traje novo dos dois não deve ficar até o final da temporada, tá? Acho que vão meter mais traje novo nos dois, porém, foi legal, é interessante ver que os trajes estão bem coloridos, e eu particularmente gostei pra caramba. E não são só os trajes que são novos, a Fortaleza da Solidão também é restaurada, galera. A gente sabe que ela sofreu muitos danos na última temporada, naquela luta do Superman contra o Brainiac e a própria Supergirl que estava do lado dele, e agora a Fortaleza da Solidão está com os robôs novamente, está totalmente reestruturada, e é muito legal a gente ver essa tecnologia avançada de Krypto, essa nova Fortaleza da Solidão mesmo, que foi reconstruída, que tá mais tecnológica e muito bonita visualmente. A gente vê a Kara se despedindo de Brainiac naquela cena, e isso é importante por quê? Porque a Kara ainda tem muito das suas noias, as suas paranoias, e ela ainda não sabe quem ela é de verdade. Isso é uma história de identificação pra Kara muito grande nessa temporada, que agora ela em definitivo está na Terra, está no grupo com o Superman, já tem um interesse amoroso, que é o Jimmy Olsen, né, como a gente viu durante o episódio, como a gente viu no final da última temporada, e ela ainda não se encontrou. A Kara ainda não sabe exatamente quem ela é, e é por isso que quando ela vai se despedir do Brainiac naquela cena do começo do episódio, o próprio Brainiac questiona: você sabe quem você é? Quem você é? A gente ficou na expectativa dela falar que ela é a Supergirl, mas ela ainda não se identifica dessa forma, e é por isso que eu falei, esse trabalho de identificação que nós temos com a Kara vai ser trabalhado durante essa temporada inteira, ou seja, por enquanto ela ainda não sabe exatamente quem ela é, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo na Terra, e se o que ela está fazendo é realmente certo, porque o que o Brainiac fala é certo, ela ainda tem traços malignos dentro dela desde a última temporada, mas isso está acabando, e ela convivendo com o Superman vai acabar ainda mais rápido, naquele momento em que eles invadem aquele laboratório secreto, e é onde ela vai vendo aquela história do cientista Otto com aquele clone, ela também bate paranoia na cabeça, e ela que desvenda toda a situação de que o clone kryptoniano era do bem, porque ela se vê naquela história, que ela nunca foi criada daquela forma, ou seja, Brainiac nunca quis o bem pra ela, diferente do cientista Otto com o clone, que sempre quis o bem pra ele. Então, por mais que ela ainda está com essa crise de identidade dentro da temporada e dentro da série, isso vai ser resolvido durante a temporada, mas é legal a gente ver que ela ainda não se adaptou 100%
100%, tanto na Terra e quanto a essa nova personalidade dela. Ela ainda não está 100% focada nela mesma, ela ainda não sabe exatamente quem ela é. Porém, a gente vê a relação dela com o Jimmy Olsen aflorando, os dois, né, tendo mais um relacionamento ali mais chegado um com o outro. A própria Lois ajuda o Jimmy naquela cena, o Jimmy que é apaixonado pela cara desde que ela apareceu na Terra na última temporada, e agora a gente vê que ela também está bem colada com ele. Os dois devem desenvolver essa relação dos dois ainda nessa temporada, deve rolar realmente alguma coisa mais séria, e os dois se gostam, como a gente viu nesse episódio. O Clark também já tem planos para o futuro com a própria Lois. Ele fala durante esse episódio em comprar uma casa com mais quartos, perto de uma escola, mostrando que o Clark quer sim ter um plano de família com a Lois, coisa que a Lois ainda não se mostra muito preparada. Ela fala que o lance que eles têm é muito bom, que ela ama, mas que não é o momento ainda para ir para uma casa maior, uma casa com os dois, com mais quartos, para eles terem filhos. Ela ainda não quer esse tipo de responsabilidade junto com o Clark, entende? Porém, o Clark já tá pensando mais à frente. E isso é interessante porque a gente vai ter Superboy nessa temporada. E a gente sabe que o filho do Clark com a Lois, né, ele se torna uma versão do Superboy também depois de crescido. Não o Superboy clone criado pelo Lex que a gente conhece. Não, uma outra versão de Superboy. Então, é interessante esses paralelos que a gente pode ter, sabe? Ele querendo já ter um filho, Superboy sendo introduzido. Futuramente, em próximas temporadas, ele pode ter um filho. Ainda nessa, talvez ele pode já ter um filho, o Clark com a Lois. Então, a gente tem um Superboy novo sendo introduzido nas próximas temporadas. Isso pode acontecer. Isso não seria um absurdo tão grande. Porém, a Lois ela é chamada pelo seu pai para investigar uma invasão biotecnológica. O que isso quer dizer? Alguém estava invadindo a base do governo para roubar biotecnologias kryptonianas. E por que alguém roubaria isso? E quem roubaria isso? Eu acho que ficou muito óbvio quem e o porquê. Lex Luthor. Por mais que a gente já tenha visto no final do episódio Lex junto com o Exterminador, falando sobre esse plano dele, toda essa questão de experimentos kryptonianos, a gente já sabia que envolvia Lex Luthor, porque o Lex, desde sempre, desde os quadrinhos, desde sempre, faz experimentos com, né, DNA kryptoniano para tentar criar clones do Superman. E é isso que ele estava fazendo. Essa invasão biotecnológica do governo foi dada, né, foi feita pelo próprio Lex Luthor, para fazer experimentos e tentar criar clones do Superman, como eu falei. O que dá certo, porém, o único clone que vai dar certo 100% é o Superboy. Porque provavelmente Lex Luthor ainda não fundiu o seu DNA com o do Superman, que é o que acontece nos quadrinhos para a criação do Superboy. Lex Luthor funde o seu DNA com o do Superman e cria o Superboy na intenção de ser uma versão maligna do Superman, que não dá certo. Superboy depois, né, se une ao Superman, vai contra Lex Luthor e tudo mais. Porém, o Superboy ainda não existe porque o Lex não testou essa combinação. A gente vê que ele testa várias combinações de DNA com o kryptonianos, mas não com o seu. Por isso o Superboy ainda não foi criado, ou pelo menos está sendo mantido em segredo. A gente viu várias aberrações sendo criadas ali naqueles laboratórios com DNA kryptoniano. A gente vê que tentaram até replicar a Terra de Krypton ali, com árvores, plantas de Krypton, e a gente viu que não deu certo. Porém, um clone foi criado. E que clone é aquele ali, cara? Um clone kryptoniano gigante. O maluco é uma besta. Criado pelo cientista Otto Binder, George Otto Binder. E quem é George Otto Binder, na verdade, né? Não é Binder, é Binder. Quem é Otto Binder? Isso aqui foi uma referência a um grande escritor da DC dos quadrinhos. Otto Binder foi um dos escritores que escreveu grandes histórias de Shazam, Supergirl, Superman e outros grandes heróis da DC nos quadrinhos. Então, foi uma homenagem que a série quis fazer para o escritor Otto Binder, né, colocando o nome daquele cientista de Otto Binder. Por isso que fizeram essa referência. Porém, o cientista acaba criando aquela versão de um clone kryptoniano do Superman que viveu a vida inteira naquele tipo de cativeiro, e a gente pode deduzir algumas teorias. A teoria mais aceita pelos fãs nesse momento é que aquele clone pode se tornar o Bizarro. Exatamente, esse clone de versão maligna do Superman que nós temos nos quadrinhos, até porque ele foi criado pelo projeto Caliban, no caso. Talibã não, né? Caliban. Ele foi criado pelo projeto Caliban. Então muita gente está teorizando que sim, aquele clone criado pelo cientista Otto Binder pode ser o Bizarro, galera. E eu não duvido disso. A única parada é que o clone
foi pra Terra, ele saiu, né? Não dá, ele já tava na Terra. Saiu dos laboratórios e foi pra vida real. E ele acabou gostando do Superman e parecendo ser uma pessoa boa. Ele também não fala, assim como o Bizarro, e ele é um clone exato do Superman. Porém, galera, ele é manipulável, porque ele não tem contato, nunca teve contato com ninguém. Então, pro Lex Luthor manipular aquele clone ali do Otto Binder, é um pulo, entende? E é provavelmente o que o Lex deve tentar fazer. Até porque a gente deve ter o Lex tentando criar vários tipos de clone para o Superman. O próprio Superboy, o próprio Super Cyborg, e ele pode acabar achando esse clone aqui criado pelo cientista Otto Binder. E como eu falei, ele nunca teve contato com ninguém e com nada, então ele é facilmente manipulável. Por isso ele pode se tornar maligno mesmo sendo uma pessoa boa, como a gente viu aqui. E ele pode acabar se tornando sim o Bizarro. A gente também pode ter outras grandes mutações sendo criadas naquele laboratório, incluindo mutações levadas ao Apocalipse. A gente sabe que Lex Luthor acaba criando o Apocalipse com DNA kryptoniano. Então a gente viu, inclusive, várias bestas ali, vários monstros naquele laboratório que até lembram o Apocalipse. Então eu não acho que seria um absurdo Lex Luthor tentar mais pra frente, nem nessa temporada, talvez em outra, criar o próprio Apocalipse. Já deram brecha pra isso aqui também. Se o Bizarro pode estar chegando, o Superboy vai chegar e o Super Cyborg também, o Apocalipse também pode dar as caras daqui pra frente. Como eu falei, Lex Luthor está querendo de tudo criar esse clone para o próprio Superman. E ele conhece aquele clone que pode ser o Bizarro, até porque ele estava envolvido no projeto Caliban, como o Exterminador fala no final do episódio. Então, sim, Lex Luthor estava envolvido naquele projeto daquele clone. E como eu falei, ele sabendo e descobrindo que aquele clone ali do Otto Binder está nas ruas, é óbvio que ele vai recrutar e vai mexer com a mente daquele bicho e vai se tornar o Bizarro. Eu acho que isso pode acontecer. Porém, o foco dele agora não é nem criar o Superboy, e sim Hank Henshaw. A gente foi comentado sobre Hank Henshaw nesse episódio e já vemos ele ali. A gente sabe da história de Hank Henshaw e o próprio Exterminador fala, você vai querer mesmo Hank Henshaw, entendeu? Porque o maluco não tá conseguindo nem respirar naquela cama. E a gente sabe o que vai acontecer com ele. Lex Luthor vai dar a respiração que ele quer, mas não do jeito que ele imagina. Hank Henshaw vai se tornar o Super Cyborg, galera. A gente já deve ter isso sendo, né, introduzido no próximo episódio, com o Hank Henshaw se tornando o Super Cyborg, com o Lex querendo esse clone para o Superman de qualquer jeito. Já tentou pelo projeto Caliban, que ainda pode dar certo sendo Bizarro, vai tentar agora com o Hank Henshaw e também vai tentar com o Superboy, galera. Muitos clones do Superman vão aparecer nessa temporada, porém, Hank Henshaw já deve ser construído como Super Cyborg para o próximo episódio, e já vimos ele aqui no final, cara. Super Cyborg está chegando, assim como o Superboy e talvez o Bizarro. Comenta o que vocês acharam desse primeiro episódio, que foi bem curtinho, com algumas informações, não muita coisa. Consegui tentar pegar tudo que a gente teve aqui de referência. Comenta o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!